Meus pastores, evangelistas, ministros, meus companheiros de ministério, de luta, de vitórias também, para todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos aqui para meditar na palavra de Deus. É o que suscita obreiro, a palavra de Deus. Temos como dever e prazer de todos os dias pararmos, nos alimentarmos espiritualmente, para entendermos passo a passo a caminhada ministerial. O obreiro tem o dever mesmo, dever esse com prazer, de estudar para Deus, ler, meditar, e extrair lições para a sua vida ministerial, pessoal, familiar. Então é muito bom estarmos aqui. Mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo de Deus capacidade para ministrar uma reflexão para todos nós, obreiros de Jesus Cristo. Obreiros da Semaderne, da Iaderne, a qual com muito prazer pertenço. Eu quero ler para a nossa meditação, é uma reflexão apenas. Não vou dizer que vou fechar o assunto, porque é um tema vasto e aqui requer muito tempo. Então eu quero trazer uma reflexão aqui no texto sagrado, Romanos capítulo 1 de Romanos, e o verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Muito me alegro em ler esse texto. Paulo é um dos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Dos apóstolos, Paulo é o mais que temos informações sobre ele. Além dos apóstolos, você tem as missivas de Paulo, suas cartas e epístolas, que ele escreveu. E o apóstolo Pedro faz a última menção do apóstolo Paulo em 2 Pedro capítulo 15, que chama Paulo de amado irmão. Você vai observar na segunda epístola do apóstolo São Pedro, né? Capítulo 2, aliás, capítulo 3 é o capítulo, e o verso 15, o que é que o apóstolo Pedro diz em relação ao apóstolo Paulo? E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo descreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Paulo é um dos mais conhecidos apóstolos da Bíblia Sagrada, tendo informações ricas sobre a vida de Paulo. O texto sagrado aqui lido me chama muita atenção pela maneira como Paulo se apresenta nesse prefácio, nesse preâmbulo de sua carta aos Romanos, a sua humildade, a sua simplicidade. Paulo era um grande teólogo, um mestre na palavra, um homem que, digamos, era um poliglota. Paulo tinha tudo para se orgulhar, dizer que era o Paulão, era um homem de grande capacidade, de grande sabedoria. Ele pode dizer que eu sou Paulo, que fundei igrejas, eu sou Paulo, que aprendi aos pés de Gamaliel, eu sou Paulo, muito intelectual. Ele tinha tudo para se orgulhar. Paulo hoje seria, se quisesse, um reitor de faculdade da universidade. Paulo hoje seria um dos maiores professores na área teológica, e em todos os aspectos, porque Paulo era um homem de vasto conhecimento. Paulo tinha tudo para se orgulhar. Tudo para se orgulhar. Era um homem de uma sabedoria realmente extraordinária, especial. Paulo era um homem, repito, que tinha tudo para se orgulhar e usar o seu ego, o seu eu sou isso, eu sou aquilo, sou mais que A, B e C. Mas não foi assim Paulo se apresentou, em nenhuma carta que ele escreveu. Isso muito alegre porque
Paulo tem lições de humildade para nossas vidas. Lições de simplicidade. De um servo de Deus que aprendeu com Jesus. Aprendeu de Jesus também. Jesus, aprendei de mim. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E Paulo aprendeu com Jesus. E o texto que eu li, Romanos 1, diz assim, vou repetir, Paulo, ele aqui se apresentando, né, no preâmbulo da sua carta, na sua saudação para os romanos, né, os irmãos em Roma, certamente, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, aleluia. Primeiro Paulo se apresenta como servo, primeiro ele diz, eu sou servo. Paulo era servo. No original, no grego, quer dizer doulos, ou seja, escravo. Alguém entregue para outrem. Paulo era um servo, um escravo dedicado ao seu Senhor, que o chamou, dedicado à sua obra. Paulo aqui mostra humildade, era servo. Hoje temos muitos senhores nas igrejas. Hoje temos muitos senhores, porque na verdade ser pastor, ser cantor, ser pregador, ser tocador, ser teólogo, PhD, ThD é fácil. O difícil é ser servo. Porém Paulo, ele era servo. Ele disse, Paulo, servo de quem? De Jesus Cristo, glória a Deus. Paulo aprendeu com e também de Jesus. Sua humildade, sua simplicidade alegra o meu coração. Primeiro, aqui nesse texto, Paulo se considera servo. Foi chamado para ser servo, para servir. E servo tem os sinônimos que Paulo mesmo falou aqui em Filemão 1. Olha o que Paulo diz, Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Servo é também prisioneiro. Servo é escravo do seu Senhor. Está sob o controle do seu Senhor. Paulo disse, eu também sou prisioneiro do Senhor. Que humildade, Paulo. Aprendamos com Paulo esta humildade de ser servo. Se Deus te fez um escritor, um teólogo, um mestre na Bíblia, enfim, um grande pregador, ensinador, mas não esqueça, tudo isso aí são resultados de ser servo do Senhor. Servo do Senhor Jesus, dependendo de tudo do Espírito Santo de Deus, servir a Deus com alegria, servir ao Senhor com alegria, glória a Deus para todos sempre. Então Paulo aqui me ensina a humildade. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Não é servo de uma instituição, não é servo da religião, não, mas é servo de Jesus Cristo. Também Paulo me ensina que ser servo é ser escravo. 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 19, ele diz assim, olha, Paulo diz assim, 9:19, 1 Coríntios, Paulo diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu sendo livre, me fiz escravo de todos. Eu sou escravo de Jesus, mas fui escravo de todos para ganhar muitas pessoas. Então, o escravo é aquele que se doa, é aquele servo, como eu falei aqui no original, doulos no aspecto masculino. Feminino é doler, escrava ou serva, voluntária ou involuntária. Então, no grego, a palavra doler no feminino, escravo ou serva, e no masculino é doulos, servo ou escravo, entregue a alguém.
e nesse caso aqui de Paulo, a Jesus Cristo. Então veja como é interessante você entender isso. Então Paulo diz que é prisioneiro de Cristo, que também ele é escravo de Cristo, se fez escravo para ganhar muitos. Mas você acha interessante que Paulo continua dando os sinônimos de servo. Nós vamos aqui em 2 Timóteo, certo? 2 Timóteo, capítulo, vamos ver aqui, procurar aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, veja o que Paulo diz, né? Na verdade aqui, nesse texto sagrado, 2 Timóteo, capítulo 2, eu estou procurando aqui, né? Para a gente dar uma lida, certo? Como é interessante a gente saber, entender a humildade de Paulo. Eu acho lindo porque em todas as suas missivas, Paulo se apresenta como servo do Senhor, e depois vamos ver o que ele passou a ser contra os servos do Senhor. 5 Timóteo capítulo 2 e o verso 3 assim, ó, Paulo disse: sofre, pois comigo as aflições com um bom soldado de Jesus Cristo. Servo também é bom soldado de Jesus Cristo. O servo fiel, ele tem essa qualificação, bom soldado de Jesus Cristo. O servo fiel, ele sofre as aflições de Cristo. Então, para Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Timóteo, para ser escravo de Cristo, precisa renunciar a si mesmo e sofrer as aflições de Cristo. Então, Paulo tinha essa humildade e muito me alegra com isso, ok? Mas Paulo diz primeiro que é servo de Cristo. Depois ele diz, chamado para apóstolo. Paulo foi chamado para apóstolo. No original, apóstolo quer dizer enviado. É um mensageiro de Cristo. Então Paulo é servo, mas servo chamado. Servo convocado. Aí quer dizer convocação. Quando Paulo diz que é servo de Cristo, ele está mostrando sua identidade. Sua identidade, né? Para todos nós, ele é servo de Cristo, a identidade dele. E quando ele foi chamado para apóstolo, ou seja, ele foi convocado para ser apóstolo. Veja como é interessante. Aí ele diz também, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo foi escolhido. Paulo foi um servo chamado e escolhido para uma missão, para algo de Deus. Então, muito interessante saber disso, que Paulo tinha essa humildade de expor tudo isso para nós. E você observa, meus queridos irmãos pastores, ou quem assistir essa gravação, essa reflexão, veja como Paulo, ele diz que é servo, mas foi chamado para ser apóstolo e também foi separado, escolhido. Nós sabemos muito bem no caminho da Damasco que aconteceu com Paulo. Mas eu quero ler aqui, por exemplo, aqui a questão do apostolado de Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo